confesso que eu já estou me sentindo em casa. Com a família Adenco. Amém, queridos? Mais uma vez eu agradeço ao pastor presidente, pastor Wellington, por essa oportunidade. E ao pastor Júnior, pastor dessa igreja. Inclusive é meu vizinho, né? Glória a Deus. Que bênção. Conheço algumas pessoas aqui, a irmã Leia. Não é isso, Pai do Senhor, querida? Tá vendo? Nossa vizinha está presente aqui. E a mulher mais linda do mundo, posso dizer. A minha esposa se faz presente aqui. Linda. E a minha filha, Sarinha, que também faz parte dessa família. Amém, queridos? Glória a Deus. Tira um pouquinho de grave, está muito grave. Glória a Deus, que bênção. Agora melhorou. Amém. Quem está feliz? Amém. Pastor Júnior falou que o culto aqui, vocês gostam de culto, gostam de palavra. E o pastor Júnior falou, Rodrigo, ó, meia-noite, 1h tá tranquilo, viu? Porque já vai ser vigília, não é isso? Já vamos sair daqui, vamos permanecer aqui para o culto da escola dominical amanhã, amém? Amém. É brincadeira, viu, irmão? Daqui a pouquinho a gente está indo embora. Mateus, no capítulo 4, o tema eu acho que muito singular, um tema muito importante para os dias de hoje. Creio que Deus vai falar com a gente hoje, amém, queridos? Glória a Deus. Então abra o seu coração que Deus vai falar. Glória a Deus. Mateus, no capítulo 4, vamos só adiantar um pouquinho o versículo, apesar que o tema é o versículo 19, mas vamos ler no versículo 18. Aí eu chego lá. Mateus capítulo 4, versículo 18. Amém? Todos acharam? Amém. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançaram as redes ao mar, porque eram pescadores. Versículo 19, o tema. E disse Jesus, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Versículo 20. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Feche teus olhos. Pai, no nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que esta noite a Tua palavra cumpra, Senhor, o propósito, meu Pai, na qual ela foi designada. Senhor, no nome de Jesus, que a Tua palavra, Senhor, possa operar no coração de cada um. Senhor, que eu possa ser o Teu servo, e eu sei que eu sou, Pai. Que o Senhor possa me usar, Pai, em nome de Jesus. Importa sim, Pai, que eu diminua, que o Senhor cresça. Venha, meu Pai, fala aos nossos corações, fala de uma forma especial, e que possamos sim, meu Pai, Te seguir, e que possamos sim, meu Pai, ser Seu discípulo, e sim, Pai, que possamos cumprir a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, queridos. Amém. Pode se assentar. Amém. Esse ventilador pode ligar? Tá quente, não tá? Pode ligar. Foi de Deus, não foi? Já foi de Deus, já testificou aqui, ó. Deus já tá usando. Tem como diminuir só um pouquinho? Tem como? Tá no mínimo já, né? Glória a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Queridos, eu creio que esse tema é um tema muito apropriado para a igreja de Jesus, nesse tempo da facilidade das coisas tão rápidas. O Rodrigo consegue gravar as mensagens, colocar lá no blog da igreja. Quem conhece o blog da igreja, querido? Como é que é lá? É Adenco, vamos propaganda já aqui, ó. É Adenco, igrejaadenco.com.br, né? Ah, é blog, né? Põe lá, a Igreja Assembleia de Deus Adenco, você vai achar lá o blog. E você consegue ver as pregações
anteriores. Hoje está tão fácil. Você vai hoje na internet, no Google, e você consegue a pregação de quem você quer, o dia que você quer, e você vai achar ali. Mas, querido, fazer parte de uma igreja nem sempre quer dizer que nós seguimos Jesus. Fazer parte de uma igreja, estar numa igreja, visitar uma igreja, sentar no banco, ouvir mensagens, ou acessar o blog da Adenco, e não quer dizer às vezes que você é discípulo, ou que você está cumprindo. Amém, queridos? Nós precisamos entender o que Jesus quer nos ensinar. Muitas vezes Jesus está nos ensinando e às vezes nós não entendemos. Às vezes não entendemos. Aqui, querido, o tema que foi escolhido, Jesus está falando, vinde após mim. Conhecendo um pouco essa história, querido. No momento onde Jesus, ele chama, no momento dessa mensagem, no momento do versículo 19, quando ele fala, vinde após mim, Jesus, ele estava iniciando o seu ministério. Jesus começa o seu ministério, Jesus ele encontra-se com João Batista, e Jesus logo é batizado ali no Rio Jordão, e logo que Jesus é batizado, ele vai ao deserto, e Jesus fica no deserto durante 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber. Jesus passa no deserto, e depois que Jesus sai do deserto, Jesus então começa a caminhar. Acredito eu que ele comeu, amém, queridos? Porque a Bíblia fala que depois de 40 noites, ele teve fome. E depois Jesus então sai, e aqui, justamente aqui nessa mensagem, nessa passagem aqui, Jesus junto ao mar da Galileia. Então ele chama para si, ele chama para caminhar com ele, dois dos que se tornaram discípulos. E segundo o relato de Mateus, vocês estão aqui, igreja? Segundo o relato de Mateus, Simão, Pedro e André foram os primeiros a serem chamados para seguir Jesus. Depois ele vem, chama Felipe, e aí vai. Mas segundo o relato de Mateus, Pedro e André são os primeiros a serem chamados. E é justamente aqui quando Jesus fala, vinde após mim, que eu vou fazer vocês pescadores de homens, porque Pedro e André eram pescadores, obviamente peixes, e fala, vinde após mim. Ele começa a chamar. E é interessante que você vai continua lendo o capítulo 4, você vai descobrir que Jesus chama mais gente, e logo no capítulo 5 de Mateus, Jesus começa a ensinar o Sermão do Monte, um dos sermões mais conhecidos de Jesus, a bem-aventurança. Jesus começa bem-aventurado, e Jesus começa. Em João, abra sua Bíblia em João. Em João, no capítulo 1, João, no capítulo 1, ganhei um celular ainda, ó. Acho que é do pastor Júnior, ó. Rapaz. Testificou não, né? Testificou, não é de Deus não, testificou aí, né? João, no capítulo 1, o versículo 40, todos acharam, queridos? O versículo 40 de João, capítulo 1, fala assim, ora, André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguindo Jesus, ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e levou a Jesus, olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, o filho de João, e será chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Quando Jesus chama André, e André aqui relata que ele é irmão de Pedro, irmão de Simão, ele fala, Pedro, esse aí é o Messias, Pedro, esse aí é o Cristo, é aquele que tinha que vir.
O versículo 43. E no dia imediato resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Felipe e disse-lhe: segue-me, ou vinde após mim. Ora, Felipe era de Betsaída, cidade de André e de Pedro. Felipe encontrou a Natanael e disse: achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei e quem se referiria aos profetas, Jesus o Nazareno, o filho de José. Aqui começa a história de um homem que era chamado ou que era conhecido de quê? De filho de José. Jesus então, ele passa pelo batismo de João, ele vai ao deserto e ele começa a caminhar, e começa a juntar, e começa a trazer pessoas para si, e eles começam a reconhecer, olha para Jesus e fala: esse aí é o filho de José, é o Cristo, é aquele que a lei de Moisés estava se referindo, ele é o Cristo. Chegou a nossa promessa, chegou o Cristo. E Jesus então começa a juntar, e eles então vão seguir Jesus. Agora, queridos, vocês estão me ouvindo, queridos? Agora nós vamos entender o seguinte: por que Jesus começa a juntar pessoas? Por que Jesus, Rodrigo, ele vai dizer assim: ó, vinde após mim. Vinde após mim. E as pessoas que seguiram falavam: ó, esse aí é o Cristo, hein? Vou seguir ele, é o Cristo. Ele é o Filho de Deus. Por que a necessidade de Jesus chamar pessoas para si? Que é justamente o tema: vinde após mim. Por que Jesus chama? Jesus, ele chama pessoas para ser discípulos. Porque futuramente as pessoas que Jesus fala: vinde após mim, se tornaram o quê? Discípulos. E posteriormente foi chamado de apóstolos. Então por que Cristo, quando começa a juntar, começa a chamar: vinde após mim, e eles se tornaram discípulos? O que significa ser discípulo? O que é um discípulo? Como se tornar um discípulo? Será que realmente nós somos discípulos? A palavra discípulo no grego, no original, significa matetes. Você pode dizer isso? Matetes. Diga, matetes. Você acabou de falar grego. Matetes. Matetes significa discípulo. Discípulo. O que significa ser discípulo? Matetes no original, no grego, significa aprendiz, significa aprender, significa entender. Discípulo significa aprender, significa entender. Jesus, quando ele disse: vinde após mim, vinde após mim, qual era a intenção de Jesus falar: vinde após mim? Para que as pessoas que seguem ou que seguiram Jesus passassem a aprender, passassem a entender o que Jesus veio fazer. Vinde após mim. Jesus nos chama para quê? Para nos ensinar, para que possamos aprender, para que possamos o quê? Entender. Querido, quando você confessou Jesus, quando você aceitou o Cristo, quando você passa a fazer parte de uma igreja, você precisa entender que você precisa seguir Jesus. Ele diz: vinde após mim. E quando você segue a Jesus, você precisa ser um discípulo. E o que é ser discípulo? Significa ser um aprendiz. Eu preciso o quê? Aprender. Eu preciso entender. A questão é que muitas vezes nós não queremos aprender. A questão é que muitas vezes nós não queremos aprender. Eu vou repetir. A questão é que muitas vezes nós não queremos aprender.
Aí eu te pergunto, querido, o que você faz em uma igreja? Por que você faz parte de um culto? Qual é a intenção de você vir à igreja? Porque não tem nada para fazer em casa? Ou porque você quer seguir Jesus? Porque se você quer seguir Jesus, nós temos que já ser um discípulo. E ser discípulo significa aprender. Eu preciso aprender. Eu preciso entender. Jesus chama para sermos discípulos. Se quero ser discípulo, eu preciso aprender e entender. Quando Jesus disse, vinde após mim, ou vinde a mim, outras versões, Ele quer dizer, seja meu discípulo. Quando eu passo a ser um discípulo, para ser um discípulo, eu tenho que aprender 3 coisas. Obrigado, querido. Para ser um discípulo, para seguir Jesus, eu preciso aprender 3 coisas. 3. Quantas coisas? 3. Primeira, para ser um discípulo, eu preciso, ou para me tornar um discípulo, ou para seguir Jesus, eu preciso primeiro, eu preciso ler a palavra e orar. Eu tenho que ter uma vida de oração e eu tenho que ter uma vida devocional. Eu preciso ler a palavra. Porque de que forma eu vou seguir Jesus se eu não o conheço? Se eu não o conheço, como é que eu vou aprender algo de quem eu nem conheço? Eu preciso ler a palavra. Eu preciso entender a palavra. Porque quando o texto diz, vinde após mim, quer dizer que quem está falando foi primeiro. Vinde após mim, quer dizer que eu vou primeiro, depois vocês me seguem. Após, vinde após mim. Jesus foi primeiro e depois somos nós. E de que forma eu vou aprender que Jesus foi, se eu não conheço a história dele? A história dele é revelada pela sua própria palavra. Então, para eu ser discípulo, eu preciso ler a palavra e orar. Eu tenho que ter uma vida devocional e tenho que ter uma vida de oração. Quem gosta de orar aqui? Glória a Deus. É bom, não é? Você começa a orar e aquilo vira um hábito. E se você não orar, você fica assim, hoje eu não orei, é chato. Orar à noite é tão bom antes de dormir, não é? Mas quando acordar também é bom. Durante o dia é bom, não é? Quem trabalha em Brasília aqui? Em Brasília. Quem pega ônibus? Misericórdia. Uma ótima hora para orar. 1h30, 2 horas no mínimo. Não é verdade? Mais ou menos isso, né? Você está em pé ali no ônibus ali, você está, glória, bênção, meu Deus, me abençoa. Deus, e fica ali, aproveita e intercede pelo pastor ali. Oh Deus, me ajuda logo, me dá aí na bênção. E você fica ali, aproveita e ora. Amém, querido? Porque é dessa forma que eu vou entendendo. Porque ser discípulo significa entender. E eu vou começar a orar e eu começo a entender as coisas de Deus. E ler a palavra para conhecer o que aconteceu, o que está acontecendo ou o que vai acontecer. Querido, ler a palavra não somente nos cultos. Porque no culto aqui o pregador fala, abra em Mateus, você vai lá e abre, agora estou lendo. Abra em João, você vai lá e abre. Abre em Abacuque. 10 minutos depois você acha, achei Abacuque. Vai logo no índice, né? Vai lá rapidinho assim, ó. Espaço assim. Achei. É difícil, né? Amós. É mais difícil ainda, né? Vai lá, tá perto de Abacuque. Então eu preciso ler, mas só que às vezes nós só lemos quando estamos no culto. Não
gente, abre aí, você vai lá e abre, você está lendo, amém. Querido, começa a criar esse hábito de você ler em casa. Está sem fazer nada? Lê a Bíblia. Quem usa banheiro aqui? Você passa quanto tempo no banheiro? Sem ser tomar banho. Quanto tempo você fica ali? Leva a Bíblia. Que isso, irmão? Que isso, irmão? Fih, é 20 minutos no mínimo. Depende se você comeu, né? Aí pode ser até mais tempo, né, marido? Aquela feijoada, às meia hora. Não é? Leva a Bíblia. Em vez de levar o celular para ficar no zap, leva a Bíblia. Começa a criar hábito. E se no meu telefone tem Bíblia? Amém, abra lá. Querido, começa a se disciplinar, a ler a Bíblia, porque é dessa forma que eu vou seguir Jesus, é dessa forma que eu vou me tornar discípulo de Jesus. E você começa, e queridos, e não tem esse negócio de forma aleatória, não. Deus fala comigo, está lá no banheiro lá, né? Deus, Senhor, fala comigo. Bum, e uau! Sacrifica o seu filho junto a um monte. Você não vai fazer isso, vai. Abre lá em Gênesis, quando Deus manda sacrificar o filho Isaac, imagina. E tem irmão que vai e sacrifica, né? Tem que ser obediente. Não, de forma, um culto tem que ser racional. Começa a ler os evangelhos, vai em Mateus, terminou, depois você vai lá em Marcos, amém, querido? Vocês estão me entendendo? Amém. Leia João, leia Atos. E eu convido você, gente, é tão gostoso. Quem já faz isso aqui? Pastor, olha aí, pastor, olha aí. Quem já faz isso aí? Olhar para saber quem é que lê Bíblia, né? Queridos, cria esse hábito e é gostoso. Eu falo para você, é viciante. Você vicia. Que caramba! Passou a hora. É tão bom, e você vai conhecendo a história, e isso vai te enriquecendo, isso vai crescendo, você vai crescendo. Aí sim você vai se tornar um discípulo, porque ser discípulo significa aprender, significa entender. Aí você passa 5 anos na igreja e não entende nada. O que esse irmão está pregando? Está falando, não está entendendo nada. Não está entendendo nada, está falando. Aí ele começa a pregar uma parte que você já leu. Isso aí eu li semana passada. Nossa, que bênção. Você precisa aprender, você precisa entender. Eu preciso ser um discípulo para seguir Jesus. Jesus fala, vinde após mim. Eu só posso seguir Jesus se eu tiver uma vida de oração e leitura da palavra. Abra sua Bíblia em Salmos. Tá fácil, não tá, gente? Salmos. Salmo capítulo 1. Salmos 1, não tem capítulo. Salmo 1. Amém, querido? Vocês estão aqui? Aleluia. Sabe o que é a minha? Salmo 1. Olha o versículo 1. Salmo 1, versículo 1 fala assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita somente nos cultos. Amém! Não fala isso não? O que diz aí? De dia e de noite. De noite pode ser no culto, não tem problema nenhum. Mas de dia você tem que ter o seu devocional. Você tem que ter o seu momento de meditar na palavra. Amém, querido? Olha só. Lá no versículo 1, tem uma versão que é NVI, nova versão internacional, que ela é muito interessante. Bem-aventurado um homem, ou feliz um homem que não anda. Aí uma versão fala, não anda no caminho dos ímpios. Não andar no caminho dos ímpios. O que isso quer dizer? Às vezes você está com um probleminha, ou às vezes você quer pedir um conselho, e lá no seu trabalho tem um homem lá que não tem nada de crente.
Tem uma pessoa que tem nada de crente. Aí você pede conselho para uma pessoa que não é cristã. Aqui está falando que você está andando no caminho ou se aconselhando com o ímpio, com uma pessoa que não entende. Como é que eu vou ser discípulo? Como é que eu vou entender pedindo um conselho de pessoa que não sabe nem quem é Jesus? Amém, igreja? Eu preciso entender que eu não posso andar no caminho do ímpio. Eu posso ser amigo do ímpio, mas eu não ando no caminho dele. Ele, se quiser, anda no meu caminho. Amém, querido? Você faz a diferença. É você que atrai ele para Jesus, e não ele atrai você para o mundo. Não, domingo eu sou crente, mas segunda-feira tem uma festinha, segunda-feira tem uma lanchonete que eu vou com os meus amigos que não são crentes. Querida, não tem nada a ver. Você pode ir, mas que você possa influenciar ele para Jesus, e não ele influenciar você para o que ele quer. Amém, querido? Então, feliz o homem que não anda no caminho dos ímpios. A segunda parte fala assim: não se detém no caminho dos pecadores. Uma outra versão fala: não imita a conduta dos pecadores. Eu sou diferente. Eu não imito os pecadores. Tudo que um pecador faz, eu não faço. Tudo que um pecador veste, eu não visto, porque eu sou diferente. Porque eu preciso seguir Jesus, e para seguir Jesus, eu não imito as pessoas que não são cristãs, ou eu não imito as pessoas que não têm Jesus. Eu sou diferente. Por onde eu passo, eu levo a diferença. Porque eu preciso obedecer o que Jesus disse: vinde após mim. A outra parte fala assim: não se assenta na roda dos escarnecedores. Uma outra versão fala assim: não se assenta na roda dos zombadores. Deixa eu trazer uma outra versão aqui: não senta na roda dos fofoqueiros. Está fofocando ali, você passa longe. Vamos falar mal do pastor? Vamos lá, fazer rodinha aqui. Tá até no WhatsApp já. Pastor Júnior. Tá no Zap, varão. Tá no Zap. Aquela gravata dele não combinou com a roupa. Não, combinou não. Eu não sento, eu não faço parte na roda dos zombadores. Eu não faço parte na roda das pessoas. Querido, a televisão muitas vezes está zombando, você está ali assistindo. Você está fazendo parte da zombaria. Às vezes uma novela que você assiste tem nada a ver não. Isso é besteira. Nada a ver não. Pode ser roda de zombadores. E você está fazendo parte disso. Se eu quero seguir Jesus, eu preciso ter uma vida de oração e ler a palavra, porque eu preciso meditar na palavra de dia e de noite. Não dá tempo de eu ficar em roda de escarnecedor, pedindo conselhos de ímpio e imitando os ímpios. Não tem tempo. O meu tempo todo é para o Senhor, porque eu quero cumprir o que Jesus disse: vinde após mim. Se eu quero seguir Jesus, eu preciso entender 3 coisas. A primeira qual que é? Ler a palavra e orar. Lendo e orando. Uma vida de oração e uma vida de leitura devocional. A segunda, eu preciso estar na igreja. É sério isso? Seríssimo. Eu preciso ouvir pregação. É sério? Seríssimo. Às vezes o pastor Júnior rala aqui, ele transpira aqui, ensinando a palavra, mas tem pessoas que não seguem, tem pessoas que não conseguem entender. E se eu quero ser discípulo, querido, eu preciso entender, eu preciso aprender, porque vinde após mim é ser discípulo, e ser discípulo é entender. Então a segunda parte fala: eu preciso estar na igreja, eu preciso fazer parte, eu preciso ouvir pregação. E o versículo 17, continuando, fala assim, Romanos 10, 17: e assim a tua fé, a nossa fé, ela vem pela pregação.
Outras versões falam, nossa fé vem pelo ouvir, ouvir a pregação. A versão do pastor Charles é a palavra. Olha que interessante. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A minha fé, ela só cresce, ou eu só tenho fé, se eu ouvir a palavra, a pregação da palavra. E onde se tem pregação da palavra? Onde? No culto. O que está acontecendo agora? A pregação da palavra. E eu preciso dessa pregação para que eu possa ter fé. E se eu tenho fé, eu vou entender. E se eu vou entender, ou se eu estou entendendo, eu me tornei um discípulo. Aí eu estou como Jesus falou, vinde após mim. Aí eu passo a entender a palavra e eu passo a ser chamado de discípulo. Agora sim eu estou seguindo Jesus. Somente se eu ler a palavra, se eu orar. E segundo, se eu participo de um culto, de uma pregação. Querido, você não sabe, ou você sabe, ou você esqueceu, não sei. Mas ao pastor da igreja é dada uma autoridade totalmente espiritual. Você não tem noção da responsabilidade que é pastorear. Estar aqui é vontade de Deus e não do homem. Porque se for vontade do homem, isso não cresce, não prospera. Isso aqui está crescendo, querido. Tem 1 ano já, pastor Júnior? Tem 1 ano já, não tem? Ainda não tem nem 1 ano. E está dando resultado, está dando fruto. Querido, o pastor tem uma responsabilidade. Jesus, ele dá a missão para o pastor. E você precisa honrar essa posição. De que forma eu posso honrar essa posição? Fazendo parte dessa igreja. Ouvindo a pregação. Querido, é muito bom louvor, é muito bom oportunidade. Amém por isso. Mas se não tiver Bíblia, se não tiver pregação, nós não conseguimos ser discípulos. Eu preciso aprender. E como que eu aprendo, querido? Ouvindo uma pregação. Estão me entendendo, querido? Começa eu em casa lendo a Bíblia. Começa eu em casa meditando na palavra. Aí quando chega aqui está mastigadinho. Porque o pastor se dedica, o pastor recebe de Deus essa mensagem. Para fazer essa mensagem aqui foram 4 dias. Foram 4 dias, eu terminei ela ontem. Não foi, amor? Eu fiz ela ontem. 4 dias ali, Senhor, vamos lá. No domingo o pastor Júnior me chamou. Não, foi muito mais de 4 dias, já é sábado, não é? Foi desde domingo que eu estou orando, pedindo, Senhor, a palavra. Amém, queridos? Vocês estão me entendendo? Eu preciso da pregação, eu preciso da palavra, porque é ela que me faz crescer. E eu cresço nisso. Terceiro, querido, para encerrar, terceiro. Quem foi o primeiro? Orar e ler. Segundo, estar na igreja, ouvir pregação, é importantíssimo, é o seu alimento. Amém, queridos? Amém. E terceiro, pregando para o outro. Porque se eu entendo uma coisa e se eu retenho, eu não tenho sabedoria. O que é sabedoria, querido? É a prática do conhecimento. Se eu tenho conhecimento, mas não passo para ninguém, eu nunca vou me aperfeiçoar naquilo. A gente aprende mais quando a gente ensina. Não é verdade? Eu entendo uma coisa aqui e começo a explicar para o outro. Para mim vai, uau, eu estou entendendo muito mais. Querido, para eu seguir Jesus, para eu ser discípulo, eu preciso ensinar para o outro. Porque eu estou orando, eu estou lendo, estou ouvindo a pregação e eu retenho. Se eu não falo para o outro, aquilo vai se acabando dentro de mim. Eu preciso falar para o outro. Eu preciso anunciar para um vizinho, preciso anunciar para um colega do trabalho, preciso começar a falar. Claro, você não vai ser chato, não vai ficar ali, né, toda hora. Não. Às vezes o irmão te pede pregação e você não sabe. Ele chega na sua casa lá, irmão, estou passando um problema. Você, o pastor pregou ontem sobre isso, vem cá. E você descarrega.
Querido, pregando para o outro, evangelizando, falando de Jesus para os outros. Em Atos, no capítulo 4, abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 4, Atos no capítulo 4, o versículo 20. Atos 4, 20. Acharam, queridos? Diz assim: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Das coisas que eu estou vendo e das coisas que eu estou ouvindo, eu não posso deixar de falar. Eu preciso falar. Que adianta você aprender aqui, entender aqui, e você não fala isso para ninguém? Vocês estão me entendendo, querido? Porque quando Jesus disse, vinde após mim, seguir Jesus é se tornar discípulo. E ser discípulo significa aprender, significa entender. E eu só consigo ser discípulo se eu ler e orar, se eu estar na igreja e se eu falo para os outros. Em Mateus, no capítulo 28, Mateus, no capítulo 28, Mateus, no capítulo 28, olha o versículo 18. Versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhe, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20. Ensinando. Versículo 20. Ensinando os outros. Ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ensinando. Querido, quando Jesus fala, vinde após mim, e você segue Jesus, e chega um tempo que você passa a dizer o mesmo para os outros, e você fala para uma pessoa, vinde após mim, porque eu sigo a Jesus. Você passa a dizer para os outros, passa a ensinar para os outros, ei, faça discípulo. Jesus te dá a ordem, eu te ensino a ser discípulo para você fazer discípulos. Estão me entendendo aqui, queridos? A missão que a igreja tem é o quê? É ensinar outros aquilo na qual você foi ensinado. Dessa forma eu consigo ser discípulo, porque se eu não fizer isso, eu não sou discípulo, e nós não vamos cumprir o vinde após mim. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, querido? Agora eu é que faço discípulos. Agora eu é que tenho que chegar a ensinar os outros. Por quê? Porque eu fui ensinado. Querido, eu só consigo ser discípulo se eu passar a ensinar os outros. Ensina o teu filho, ensina o teu marido, ensina as pessoas na rua, ensina o teu amigo, querido. Porque dessa forma eu vou estar cumprindo o ID de Jesus. Amém? Feche teus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós queremos orar agora, Senhor, para que a Tua presença seja real. Senhor, que o Senhor possa abençoar cada um, Pai, com a Tua palavra. Que cada um possa sair daqui, meu Pai, convicto, Senhor, desta palavra, Pai. Nós precisamos Te seguir. Nós precisamos ser Seu discípulo, Jesus. Nos ensine nessa caminhada, Pai, em nome de Jesus. Amém, igreja?